Pega a tua Bíblia. Quem tem o celular, ligue a Bíblia, né? Quem tem a Bíblia, abre a Bíblia. Quem tem a Bíblia no celular, ligue a Bíblia. Abacuque, capítulo 3. Versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aleluias. Não pare de glorificar o nome do Senhor. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. O que ele ouviu? E temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Espírito Santo, nos submetemos a ti. Conduza-nos a toda a verdade. Abre o nosso coração para entendermos, compreendermos, e a nossa mente para entendermos e absolvermos a tua palavra. Amém? Pode sentar. Irmãos, Abacuque, ele é um daqueles que participaram da reconstrução de Israel pós-babilônico, né? Israel ficou durante 70 anos vivendo como escravos na Babilônia, como exilados. Não vou dizer escravos, porque lá eles tinham uma vida normal. Sabia disso? Tanto é que a maioria dos judeus não queriam voltar para Israel, porque lá eles estavam vivendo muito diferente do que viveram no Egito. Muito diferente. Porque na Babilônia eles plantavam, colhiam, vendiam, compravam, casavam, davam-se em casamento. Eles poderiam construir a sua casa, eles tinham uma vida normal. Tanto é que, se você for ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver que no capítulo 29 o Senhor dá uma ordem para eles construírem casa, para eles plantarem vinhas. Jeremias 29, 6, depois você leia. Para eles casarem, darem casamento, dar as filhas em casamento, porque eles ficariam lá 70 anos. Esse era o prazo determinado pelo exílio, diferente, né, do tempo que o povo hebreu fica ali no Egito. Mas quando chegou a hora de voltar para casa, muitos não queriam, porque a vida que eles tinham na Babilônia estava cômoda, uma vida tranquila. E para voltar, eles teriam primeiro que caminhar 6 meses no meio do deserto. 6 meses caminhando no meio do deserto. E depois eles teriam que chegar lá e reconstruírem as suas casas, reconstruírem os muros, reconstruírem o templo, reconstruírem a sua própria vida. Eles iam ter que plantar novas vinhas, eles iriam ter que plantar novas lavouras de trigo, porque as lavouras que eles tinham na Babilônia ficariam. Mas era necessário o caminho da volta, porque a Babilônia não é lugar de servo de Deus, é? A Babilônia não é lugar de homem de Deus, de mulher de Deus. O lugar de homem de Deus e mulher de Deus é na presença de Deus. É na terra prometida, é aonde Deus entregou. E às vezes é com luta.
E Abacuque estava vendo tudo aquilo, e ele disse: ouvi a tua palavra. Porque se você analisar o livro de Abacuque, o capítulo 1, é um capítulo de questionamentos. Ele começa a questionar a Deus. Ele começa a questionar a Deus sobre muitas coisas. No capítulo 2, Deus fala com ele para ele subir na torre de vigia. Deus fala para ele subir em um lugar de oração, para ele buscar o rosto do Senhor. Em outras palavras, o Senhor disse: não adianta você me questionar, você tem que me buscar. Tem hora que você fica perguntando para Deus: por que isso, por que aquilo outro? Para de perguntar e vai buscar o rosto do Senhor. Sobe para a torre de vigia, sobe para a oração, vá buscar ao Senhor. E se você olhar no capítulo 2, né? Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Versículo 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passe correndo. Ok? Ali Deus começa a falar com ele, começa a dar uma visão da restauração de Israel. Da restauração de Israel. Então ele ouve o que? A palavra do Senhor. Ele ouve a voz do Senhor. E agora ele começa a orar de uma forma diferente. E a oração dele é qual? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Senhor, coloque o amor novamente no coração do teu povo. Coloque a verdadeira adoração no coração do teu povo. Coloque a verdadeira alegria deles estarem na tua presença novamente, para que eles tenham o prazer de sair da Babilônia e regressarem, Pai, para a terra que o Senhor nos entregou. Ele começa a orar para que acontecesse um avivamento, para que o povo de Israel se encorajassem em reconstruir os muros, o templo. O templo. E se você ler depois o livro de Esdras, o livro de Esdras, anote aí, leia depois, ok? Você vai ver que Esdras faz parte da reconstrução de Israel, da reconstrução. E Esdras, o que ele faz? Estava difícil, porque a situação em Israel era difícil para vir ao templo, só havia o templo para adorar. E Esdras começa a fazer o quê? A construir sinagogas em lugares onde aqueles que não podiam vir ao templo iam para as sinagogas adorar. Não tinha como vir ao templo, não tinha desculpa, ia para a sinagoga. Não tinha como vir na sede, ia para a congregação adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vocês estão entendendo? Sabe, irmãos, algo preocupante está acontecendo. O que, apóstolo? O que está escrito em Tiago, 1 Timóteo 4, a apostasia. As pessoas estão deixando de crer. As pessoas estão perdendo a fé. Nós temos visto o amor esfriar. O amor esfriar. Nós temos visto igrejas entrando em decadência espiritual. Nações entrando em decadência espiritual. Vou citar um exemplo para vocês. A Europa foi o maior palco de avivamento do ano 1500 até um certo tempo. Você pode ver que a reforma começa onde? Na Europa. Martim Lutero, ele começa a reforma na Europa.
Você pode ver que John Knox, também contemporâneo de Martim Lutero, a rainha da Inglaterra falava: eu não tenho medo do exército da Escócia, eu tenho medo da oração de John Knox. E tantos outros homens de Deus. Spurgeon, né? Um dos grandes pregadores que tem sermões espalhados pelo mundo inteiro. John Wesley e tantos outros. A igreja pentecostal saiu da onde, irmãos? Da Europa. A igreja pentecostal saiu da Europa depois da reforma. Na Europa foram traduzidas as primeiras Bíblias. Foram traduzidas na Europa, aonde os chamados protestantes começaram a ter acesso, porque ninguém tinha acesso às Bíblias, somente o sacerdote da igreja católica, o que tinha a Bíblia, ninguém mais lia a Bíblia, e começou a ser traduzida e começou a ser entregue para o povo examinar as Escrituras. E o que você vê na Europa hoje? Uma frieza descomunal. Grandes templos aonde se pregava a palavra de Deus, hoje tornaram-se boates, bares. Sabe por quê? A frieza começou a entrar no coração dos homens, e os homens pararam de se preocupar em ser cheios do Espírito Santo e conduzidos por Deus, e começaram a agir com o seu próprio intelecto, na maioria das vezes. Pessoas achando que são autossuficientes e que não precisam da glória de Deus para fazer a obra de Deus. E eu vou dizer uma coisa: o que acaba com uma igreja não é a falta de ovelhas, porque ovelhas tem. O que acaba com uma igreja é a falta de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus. Homens e mulheres que chorem por vidas, que coloquem os seus joelhos no chão e clamem por vidas. Homens e mulheres que não visam dinheiro, mas que visam almas, que visam vidas salvas e transformadas. E a frieza, ela entrou na Europa. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, e esse pastor, ele foi para a Espanha, e chegando na Espanha, ele conversando, praticamente ninguém lá sabe nem o que é pastor. Estou falando pastor espiritual, que cuida de vidas. E ele conversando, as pessoas perguntaram: o que você faz? Ele falou: eu sou pastor. E perguntaram para ele: mas você é pastor de cabras ou de ovelhas? Literalmente perguntaram se ele cuidava de animais. Ele foi explicar que cuidava de vidas. E as pessoas começaram a rir dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe qual é o propósito do diabo para acabar com as igrejas, para acabar com o avivamento? É fazer com que acabe os homens de Deus, as mulheres de Deus, fazer com que o fogo pare de arder dentro do coração do homem. E Levíticos 6,13 fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
O fogo que está neste altar tem que queimar dia e noite, tem que queimar dia e noite por vidas. Se no teu peito não arde por salvação de vidas, está faltando alguma coisa aí dentro de você. Porque dentro do peito de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, queima por vidas. Quero dizer uma coisa para você: não deixe esta frieza chegar no teu coração, não deixe esta frieza chegar na tua vida. Os Estados Unidos está caminhando para esse esfriamento espiritual da mesma forma. Esse mesmo pastor que eu estava escutando o testemunho dele, ele morou nos Estados Unidos também. Sabe aqueles grupos lindos que você vê cantando, aqueles louvores? Ele contando que ele congregava em uma dessas grandes igrejas, e a maioria dos cantores e músicos que estão dentro dessas igrejas, 80% são cantores e músicos do mundo que ganham só para vir tocar na igreja. Eles vêm tocar ou cantar na igreja. Ele disse que muitas vezes eles terminavam a hora do louvor, saíam para o pátio, acendiam o cigarro e iam fumar lá fora no pátio. Esses cantores e músicos. Vocês estão entendendo? E depois, na hora da oração para Deus operar milagres, eles voltavam para o altar e continuavam da mesma maneira, tocando e cantando. E ele foi taxado de radical, porque ele começou a questionar o pastor da igreja. E do nada, passou uns tempos, tocaram o pastor. E chegou um pastor que ninguém conhecia, nem sabia quem era. E ele começou a conversar com o pastor e falar: mas nós não conhecemos o senhor vem de onde? Como é que é? Ele falou: não, eu mandei um currículo, estava falando que precisava-se de pastores, eu mandei um currículo, passei por todas as entrevistas, fui aprovado, e aqui eu estou para ser o pastor. Vocês estão entendendo, irmãos? Nos Estados Unidos existem empresas que dão ali consultoria. Empresas que dão consultoria para a tua igreja crescer, e a igreja vai crescer, mas quem cuida destas empresas são pessoas mundanas. Aqueles que são mundanos querendo ensinar a igreja de Deus crescer. Querendo ensinar a igreja de Deus crescer, com as suas assessorias. Ou seja, o mundo querendo ensinar o que é espiritual crescer. Eles vêm para as igrejas, estudam o perfil, estudam tudo e começam a trabalhar para que através daquele estudo de assessoria a igreja cresça. Ou seja, a igreja vai inchar, mas o espírito está longe, muito longe. E não se assuste, isto já chegou no Brasil. Empresas que estão oferecendo assessoria. Inclusive tem uma empresa que são empresários de uma dupla famosa de cantores sertanejos, oferecendo assessoria para crescimento de igrejas. Eles vão ensinar a igreja a crescer. A minha Bíblia não ensina assim, a tua ensina? A minha Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Paulo semeou, Apolo regou, mas o Senhor deu o crescimento. Portanto, nem o que semeia, nem o que rega é alguma coisa, mas o Senhor quem dá o crescimento é tudo. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento.
As igrejas estão se tornando empresas ou ONGs. E deixa eu te falar uma coisa, a igreja tem que ser registrada sim, tem que ser legalizada, mas o CNPJ não tem poder, o CNPJ da igreja não tem poder de te abençoar. Quem tem poder de te abençoar é o sacerdote que está buscando o rosto do Senhor, é o sacerdote que está cheio do Espírito Santo, é o sacerdote que está cheio da glória de Deus. É o sacerdote que está cheio da unção do Espírito Santo. Este tem poder de te abençoar. Agora o CNPJ da igreja não tem poder de te abençoar. Labaxe candaramana, remanagasturianda lamanai. Hoje nós estamos vendo o evangelho motivacional. O evangelho onde pastores deixaram de ser pastores, não querem ser chamados de pastor. Por favor, não me chama de pastor, me chama de palestrante. É assim, por favor, não me chama de pastor, me chama de coach. É assim, sabe por quê? Porque eles estão ensinando o evangelho motivacional. E eu não sou motivacionista, eu sou avivalista. Eu não creio no motivacionismo, eu creio no avivamento do Espírito Santo. Eu creio que se você estiver cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Labacanda rabassuri manaia labalás. Hoje em dia as pessoas, esses camaradas, eles não falam para você, venha para a igreja ouvir a palavra, venha receber a glória de Deus. Eles falam, venham hoje que eu vou dar 3 dicas para você ser feliz. Venha hoje que eu vou dar 5 dicas para você prosperar. Venha hoje que eu vou dar 10 dicas para o teu casamento ser um casamento abençoado. Eles não pregam mais a palavra, eles estão dando dicas. E a Bíblia não me ensina a dar dicas. A Bíblia me ensina, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra. Estamos vendo verdadeiros animadores de plateia, que usam o altar como se fosse palco, aonde fazer rir é o que é legal. Mas eu ainda acredito no evangelho que quando você ouve a verdadeira palavra, você chora na presença do Senhor, você chora pelo Espírito Santo. Quando você ouve a verdadeira palavra, você não ri, mas você chora se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus erros, se arrependendo das tuas misérias e pedindo perdão pelos seus pecados. O evangelho que faz o pecador chorar e dizer, eu preciso ser salvo. O evangelho que você sai do culto até aborrecido. Nossa, o pastor hoje pegou pesado. Mas você vai para casa e você fala, quer saber de uma coisa? O pastor tem razão, eu preciso me converter. Eu preciso me converter. Eu preciso me converter. Não deixe a frieza entrar no teu coração. Não deixe o amor ao dinheiro entrar no teu coração. Mas que você tenha amor pelas vidas. Se você vive do evangelho, eu quero dizer que o Senhor vai suprir todas as tuas necessidades se você for fiel. Tem muitos urubus em Manaus, ele vai mandar o urubu levar carne para você, mas não vai faltar nada. Ele vai mandar o imundo abençoar o santo, porque o urubu era considerado imundo e Deus ordenou os urubus para alimentar Elias, que era santo. Deus é Deus. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus, irmã. Não deixe a frieza entrar no teu coração. Seja um homem de Deus.
Seja uma mulher de Deus. Como eu sei, apóstolo, que a pessoa é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. O verdadeiro homem de Deus, ele prega a verdadeira palavra de Deus, ele prega o verdadeiro evangelho, ele prega a palavra ao qual vai transformar a tua vida. O verdadeiro homem de Deus, além dele pregar o evangelho, ele não ama o teu dinheiro, ele ama a tua vida. O verdadeiro homem de Deus, além de pregar o verdadeiro evangelho e não amar o teu dinheiro, mas amar a tua vida, quando ele coloca a mão na tua cabeça, você é curado, você é liberto, você é liberta. O homem de Deus ora, a enfermidade vai embora, os demônios saem, você é batizado com o Espírito Santo, você é renovado, você é renovada. Quando você ouve a palavra que o homem de Deus prega, o teu coração se alegra, ainda que seja exortação, o teu coração se alegra. Lamanás, Turianda, Labalás, Teria Managashurianda, Labalás. Eu quero dizer para você, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 4, diz: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Arrependa-te e lembra-te de onde caíste, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Nós precisamos orar para que o verdadeiro avivamento tome conta do Brasil. Para que o verdadeiro avivamento, onde homens e mulheres tenham sede de ganhar vidas para o reino dos céus, onde homens e mulheres dobrem os seus joelhos e diz: Senhor, ou o Senhor salva esta cidade ou o Senhor me mata, ou o Senhor salva este bairro ou o Senhor me mata, ou o Senhor salva esta nação ou o Senhor me mata. Homens e mulheres que coloquem os seus joelhos no chão e façam como está escrito em Joel 2,17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o altar e o alpendre, entre a porta e o altar, e diga: poupa, ó Senhor, o teu povo, e não os entregue ao opróbrio, à vergonha para sempre. Homens e mulheres que se prostrem e chorem por vidas. Nós precisamos orar pelo verdadeiro avivamento nestes últimos dias. Nós precisamos orar para que o verdadeiro avivamento tome conta do Brasil, da América do Sul, da América Central, da América do Norte, da Europa, da África Ocidental, da África Oriental, da Ásia Menor, dos países árabes, da Oceania, do Polo Norte, do Polo Sul, da Antártida. Aonde estiver vida para ser salva, que a glória de Deus chegue até lá. Que a glória de Deus chegue até lá. Eu vou dizer uma coisa: se você crer, a partir de hoje você não vai correr mais atrás de avivamento. Mas o Senhor está falando de avivamento, sim. Eu estou dizendo que o avivamento vai acontecer, mas você não vai correr atrás do avivamento. Sabe por quê? Porque o fogo do Espírito Santo vai queimar dentro de você, e aonde você passar, você vai provocar o avivamento. Você vai provocar incêndios pelo Espírito de Deus. Sabe o que está faltando dentro das igrejas? O levanta e anda. Olhar para o paralítico e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. É o que está faltando dentro das igrejas. Não se vê mais praticamente o levanta e anda. O que está faltando é os homens de Deus chegarem e colocar a mão na cabeça e dizer: em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja curada, e o milagre acontecer. Você levantar a mão, o diabo cair fora. Está faltando dentro das igrejas.
o avivamento que aconteceu desde Pentecostes. Quando Pedro prega a palavra, 3.000 almas praticamente se convertem, se arrependem e dizem: o que fazermos, varões galileus, para sermos salvos? Quase 3.000 almas se convertem naquele dia. Depois Pedro e João entram, chegam na porta do templo, tem um paralítico lá que há 42 anos era paralítico e era colocado sempre à porta para pedir esmola. Pedro chegou e falou: olhe para nós. Ele falou: vou receber uma esmola. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro. Todos estão querendo prata e ouro. Pastores estão querendo ficar ricos, montar impérios. Pedro falou: eu não tenho riqueza material, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Eu tenho autoridade, porque o Senhor Jesus falou que se eu cresce, eu faria obras maiores do que Ele. Eu tenho autoridade em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Ele ficou assustado, não sabia o que fazer. Pedro estendeu a mão. Tem hora que você diz levanta e anda. Se a pessoa não levantar e anda, estenda a tua mão e transfira a glória que está na tua vida. Foi o que Pedro fez, e ele se colocou de pé, e ali os tornozelos se endireitaram, e ele entrou saltando e pulando no meio do templo, e todo mundo espantado olhando, e começaram a olhar para Pedro. E Pedro falou: por que vocês estão espantando, como se de nós mesmos nós tivéssemos feito alguma coisa? O que vocês estão vendo é o poder do Senhor Jesus, que foi derramado pelo Espírito Santo na nossa vida. Este homem foi levantado pela autoridade e o poder que há no nome de Jesus. A autoridade e o poder que há no nome de Jesus tem que estar na tua vida, na minha vida, na nossa vida. A autoridade e o poder tem que estar na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, e estes sinais seguirão aos que crerem. A minha oração nos últimos dias é: Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos, e faz a tua obra ser conhecida nas nações. Aviva a tua obra. Deus está procurando pessoas que fiquem na brecha. Ezequiel 22:30, procurei alguém que estivesse na brecha em minha presença, e não encontrei ninguém para que não destruísse este povo. Deus está procurando pessoas que fiquem na brecha, que coloquem o teu joelho no chão, e que fique 1 hora de joelho, 2 horas de joelho, a madrugada inteira de joelhos. Salve, Senhor, esta cidade. Salve esta nação. Salve as nações. Deus está procurando homens e mulheres para usar com autoridade, poder e glória, para fazer o ID. Mas às vezes é necessário renúncias, e muitas das vezes nós queremos que o Senhor nos encha com o Espírito Santo, e você fica: Senhor, me enche, me usa. Fica orando no quarto: o Senhor me enche, me usa. E quando você sai do quarto, você faz o quê? Pega o celular e vai entrar no celular para ver o WhatsApp, para ver um monte de coisa. Deus não vai te usar no WhatsApp. Deus vai te usar lá fora, onde tem doente, onde tem enfermo, onde tem pessoas oprimidas. Do que adianta você orar: Senhor, me use, e você não sair em busca das vidas para Deus te usar. Chegou a hora de fazer a diferença. Chegou a hora de fazer a diferença. Pessoas que sejam cheias do Espírito de Deus, pessoas que sejam cheias da glória de Deus, e possam se dispor para fazer o ID do Senhor, para pregar o verdadeiro Evangelho e levar a palavra de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas o avivamento só vai acontecer se começar pela minha vida. O avivamento só vai acontecer se começar pela tua vida. Às vezes você está esperando que o avivamento aconteça através de outra pessoa. Tem que começar na tua vida. Porque vários tição de fogo
vão aumentar ainda o calor e a chama em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos impulsione e que nós venhamos fazer parte deste verdadeiro avivamento, que é a salvação, transformação, libertação e regeneração do pecador. Segunda-feira começam os 7 dias de oração e jejum, com este mesmo tema. Os 7 dias de oração e jejum. Como que você diz que está na mesma fé que eu estou, se você não tem coragem de jejuar os 7 dias comigo? 7 dias de oração e jejum com o mesmo tema. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e faz com que ela seja conhecida nas nações. Nós vamos orar e jejuar por um grande avivamento. A apostasia já chegou em muitos lugares. Agora vai começar a chegar o avivamento e a glória de Deus. Vai começar a chegar o avivamento e a glória de Deus. E eu quero fazer parte deste avivamento. Se você quer fazer parte deste avivamento, levante a tua mão. Senhor, renove o teu filho. Renove o teu filho. Renove o teu filho, Pai. E faça o grande avivamento começar em nós. Lamanagás, Torremaná. Que teu filho saia daqui hoje, que a tua filha saia daqui hoje queimando pelo Espírito Santo. Requiasso mantori manaraia abasu que anderia semiha. Shaki alabasto nemia sorianderia lamanagas toria manai shoki andara bashuri alamana. Oceano do Espírito. Que o grande avivamento comece na nossa vida. Ali adorarei. Ao Deus do meu